Você já se perguntou se estamos realmente vivendo os últimos tempos? O que está acontecendo em nossos corações quando ouvimos sobre profecias antigas, especialmente aquelas que falam sobre o futuro da Igreja e do mundo? A profecia de São Malaquias, que menciona o Papa 113, tem gerado um imenso burburinho e até inquietação entre muitos fiéis. Afinal, o que significa essa profecia? Estamos prestes a viver o fim da Igreja como a conhecemos? Ou será que há algo mais profundo e belo que Deus deseja nos revelar por meio dessa mensagem? Aprofunde-se por um momento nessa reflexão, pois o que você está prestes a ouvir pode ser uma chave para entender não só essa famosa profecia, mas o momento decisivo que estamos vivendo no plano de Deus. O que muitos consideram uma previsão sombria pode, na verdade, ser um convite para redescobrir a nossa fé, para ver a ação divina em nossa vida de uma forma nova e inspiradora. Esta não é apenas uma história sobre datas ou figuras históricas. Ela fala sobre a nossa vida, a nossa relação com a Igreja e, mais importante ainda, a nossa relação com Deus. A profecia de São Malaquias menciona 112 papas, e o último, o 113, é frequentemente associado ao Papa Francisco. Mas o que realmente isso significa? Estaria a Igreja prestes a enfrentar um período de grande tribulação? Ou será que essa visão de fim dos tempos está sendo mal interpretada? E, na verdade, estamos diante de um renascimento espiritual que nos chama a uma conversão verdadeira e profunda. Aprofundar-se na profecia de São Malaquias é entender não apenas a história da Igreja, mas também como a história de cada um de nós se entrelaça com o plano divino. São Malaquias, um santo do século XII, fez uma série de previsões sobre os papas futuros. Ele descreveu cada um de forma breve e simbólica, com uma visão de fé única. A profecia gerou muita discussão, especialmente em tempos de crise na Igreja, como os que estamos vivendo agora. Mas ao olhar para ela com os olhos da fé, podemos entender que mais do que um fim, é um convite para uma renovação, um chamado à conversão e à vigilância. Não podemos ignorar que o fim de uma era pode ser, na verdade, o começo de uma nova. O que acontece no mundo visível é reflexo de realidades espirituais que muitas vezes não vemos, mas que estão profundamente conectadas ao que Deus está realizando no coração da Igreja e de cada fiel. Você já parou para pensar que, no meio de tantas incertezas, Deus tem um plano perfeito para todos nós? Às vezes, o que parece ser o fim é, na verdade, o início de algo ainda mais grandioso. A Igreja, como corpo de Cristo, passará por tribulações, mas será sempre sustentada pela graça de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. É a promessa que Jesus fez a Pedro, e essa promessa permanece firme para todos os papas, até o último. Não importa quão turbulentos sejam os tempos, a Igreja de Cristo sempre encontrará seu caminho. E nós, como membros dessa Igreja, também somos chamados a ser parte dessa vitória espiritual. O que a profecia de São Malaquias pode nos ensinar é que mesmo diante de crises e dificuldades, Deus está sempre no controle. Não estamos aqui por acaso. O que estamos vivendo, o que estamos experimentando, tem um propósito. A nossa fé não é em vão. A cada dia Deus nos dá a oportunidade de sermos luz em um mundo de escuridão, de sermos testemunhas da sua verdade e de encontrarmos força nas promessas que ele fez. O Papa Francisco, como o Papa 113, está chamado a viver nesse tempo de tribulação e transformação. Mas ele não está sozinho, e você também não está. Deus, através da sua providência divina, tem preparado a Igreja para resistir e para crescer em fé. Ao ouvir essa reflexão, lembre-se, você não está assistindo a este vídeo por acaso. Deus te trouxe até aqui para que você possa refletir sobre a sua própria jornada espiritual. O que você está ouvindo pode ser a resposta que você buscou em oração,
uma confirmação de que Deus tem planos para você, mesmo nos momentos de dúvida e crise. Aprofundar-se nas Escrituras e nas profecias não é uma busca por respostas fáceis, mas por uma compreensão mais profunda do mistério divino que rege tudo. E ao fazer isso, você se torna mais consciente do seu chamado para ser parte ativa na missão da igreja. Este não é um vídeo sobre teorias ou especulações, mas sobre a ação de Deus em sua vida e na vida da igreja. O que você vai ouvir daqui em diante não é apenas sobre o futuro, mas sobre o agora. É um chamado para uma fé mais firme, para um compromisso maior com a oração e com a vivência dos ensinamentos de Cristo. Ao refletir sobre a profecia de São Malaquias, não se perca em datas ou símbolos. Em vez disso, procure ver o que Deus quer te revelar nesse momento. Ele tem algo grandioso para você, algo que vai além do entendimento humano e que só pode ser vivido na fé. A história que você vai ouvir é uma janela para o coração de Deus. Abra seu coração e permita que a luz de sua palavra entre para que você possa ser transformado. E lembre-se, a igreja, apesar das dificuldades, está viva. Cristo está conosco e a nossa esperança jamais será envergonhada. A história que você está prestes a ouvir começa em uma noite escura, onde a lua mal iluminava os campos áridos de Canaã. A cidade de Harã, uma pequena aldeia de pescadores, estava envolta em um silêncio inquietante, como se o vento, em sua dança, tivesse esquecido de sussurrar suas antigas histórias de fé. Ali, um homem de nome Cefat, um humilde pescador, sentava-se à beira do rio, refletindo sobre as palavras que lhe haviam sido ditas por um ancião que passara por sua aldeia semanas antes. As palavras do velho ecoavam em sua mente como um trovão distante. O fim de uma era se aproxima e com ele uma nova ordem surgirá. Cefat não sabia ao certo o que isso significava. Seria ele testemunha de algo divino? Ou estava apenas consumido pela paranoia de um futuro incerto? O que ele não sabia era que no coração da sua dúvida, Deus estava prestes a revelar algo que mudaria sua vida para sempre. Naquela mesma noite, a terra tremeu levemente, um sinal que muitos em seus corações reconheceram como algo mais do que uma mera coincidência. Enquanto a aldeia dormia, Cefat foi despertado por um chamado profundo, que parecia vir de um lugar distante, mas também íntimo. Ele sentiu uma necessidade urgente de caminhar até o templo do Senhor, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e onde a presença de Deus era mais palpável. Ao chegar, Cefat viu o sacerdote Elihu, um homem respeitado por todos, que estava de joelhos em oração. A chama da lamparina lançava sombras nas paredes de pedra, e o cheiro de incenso preenchia o ar, como uma oração silenciosa que ascendia ao céu. Elihu, com os olhos fechados, parecia absorvido em uma oração fervorosa, mas algo estava errado. Seus olhos estavam marejados e seu rosto exibia uma angústia profunda. Cefat, disse Elihu, ao notar sua presença. Deus me falou em um sonho. Uma grande tribulação está chegando à nossa terra. A destruição será como um fogo que purifica, mas também como um novo nascimento. Você é chamado a ser parte desse novo começo. Cefat, embora sem entender completamente as palavras, sentiu que algo grandioso estava prestes a acontecer. O que era essa grande tribulação? O que significava aquele fogo purificador? Como ele poderia se preparar para o que estava por vir? Nos dias seguintes, a notícia de que uma grande mudança estava se aproximando se espalhou rapidamente. Pessoas de todas as aldeias vizinhas começaram a aparecer, buscando respostas. O caos tomou conta, mas, no coração de Cefat, algo também começava a crescer. Ele sentiu uma força que o impulsionava a agir, como se estivesse sendo moldado para algo maior do que ele mesmo. No entanto, as semanas passaram e as tribulações começaram a se mostrar de maneira sutil, mas impactante. A terra,
que antes era fértil e generosa, começou a se tornar árida. O rio que fornecia a vida à aldeia foi secando aos poucos, como se fosse uma metáfora do esvaziamento espiritual que a comunidade começava a experimentar. As pessoas começaram a perder a esperança, questionando a bondade de Deus e duvidando de sua providência. E foi nesse momento de dor e aflição que uma visita inesperada aconteceu. O ancião que havia falado sobre o fim de uma era apareceu novamente, mas agora ele não estava sozinho. Ao seu lado vinha uma mulher de rosto sereno e olhos que pareciam refletir a luz do céu. Ela usava um manto azul celeste e carregava em suas mãos uma pequena vela acesa. "Eu sou Maria", disse ela, com uma voz suave que parecia trazer consigo a paz do próprio céu. "O fogo que vocês experimentam não é o fim, mas um processo de purificação. O mundo se prepara para uma nova criação, uma nova era. Mas para que isso aconteça, vocês precisam viver com fé inabalável e orar com coração puro." Sefat sentiu uma força sobrenatural ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a senhora estava falando a verdade, mas o que ele não compreendia era como ele poderia fazer parte desse processo de renovação. No entanto, Maria sorriu para ele, como se já soubesse a resposta. "O sofrimento que vocês enfrentam é redentor", disse Maria, enquanto a luz da vela iluminava ainda mais seus olhos. "Não temam, pois cada dor que enfrentam, cada sacrifício feito com amor, contribui para a renovação do mundo. O Senhor não abandona seus filhos." Nos dias que seguiram, o fogo que antes parecia destruir tudo, agora tomava uma forma diferente. A terra, embora ainda árida, começou a florescer novamente, mas de uma maneira estranha, como se estivesse sendo transformada por uma força invisível. O povo, antes desanimado, agora se reunia em oração com renovada esperança. Sefat, agora mais próximo de Deus do que nunca, entendeu o verdadeiro significado da profecia. O fim de uma era não significava o fim da igreja ou da fé, mas um convite para que todos passassem por um processo de purificação e renovação. Ele compreendeu que o sofrimento, embora doloroso, é parte do mistério divino que nos leva à verdadeira transformação. E assim, no fim daquela tribulação, a aldeia de Harã floresceu novamente, não mais com a simples vegetação de antes, mas com uma fé renovada, mais forte, mais profunda. Sefat e seu povo haviam compreendido que, ao contrário do que pensavam, a morte de uma era é apenas o nascimento de uma nova. O Senhor havia cumprido sua promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o pescador que antes temia a escuridão se via como uma luz no meio do mundo, e o povo de Harã, unidos em fé, tornaram-se testemunhas de que o Senhor não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. E assim a igreja, como o corpo de Cristo, continuava sua jornada através dos tempos, marcada pela promessa da ressurreição, sempre guiada pela luz da fé e pela intercessão da Virgem Maria. Querido irmão, querida irmã, sei que você está ouvindo atentamente, e isso não é por acaso. Deus, na sua infinita bondade, trouxe você até aqui para fazer algo mais do que apenas escutar uma história. Ele trouxe você para ser tocado, para ser chamado a um propósito maior, algo que vai além do entendimento humano. O que você ouviu até agora não é uma simples narrativa, mas uma intervenção divina, um lembrete de que sua vida também está sendo escrita por Deus. Você, assim como os personagens da história que ouvimos, está no centro de um plano divino que transcende o sofrimento, as dúvidas e até mesmo as aparências. Deixe-me explicar. A história que você acabou de ouvir está falando diretamente com você. Quando refletimos sobre as tribulações, as perdas, os momentos de desespero e até as tentações que pareciam não ter fim, Deus está nos dizendo que Ele está com você,
mesmo quando não conseguimos vê-lo claramente. Não foi por acaso que você foi levado a esta reflexão. Assim como Deus interveio na vida do protagonista, Ele também está intervindo na sua. A providência de Deus está em cada momento que você vive. Sua história não é uma sequência de eventos fortuitos. Cada passo que você dá, cada oração que você faz, cada dor que você enfrenta, tudo está sendo moldado por um Deus que nunca o abandona. Por isso, preciso que você compreenda algo fundamental. Você é o protagonista dessa história. O sofrimento que você carrega, as lutas que você enfrenta, os desafios da sua vida não são vazios nem sem propósito. Deus está escrevendo uma obra-prima em você. O Espírito Santo, que habita em seu coração, está te guiando para que você viva com plenitude, apesar dos altos e baixos da vida. Lembre-se de que Jesus sofreu por nós, e por isso, cada sofrimento que você oferece, cada lágrima que derrama em silêncio, tem um valor eterno. Não existe dor que Deus não possa redimir, não existe dor que não tenha um propósito divino. Você está sendo chamado a entender que, assim como o protagonista da história, você é um instrumento da graça de Deus. A graça santificante que flui sobre a sua vida é o que te mantém de pé, é o que te dá forças para seguir em frente, mesmo quando parece que o peso é insuportável. E você não está sozinho nisso. A intercessão da Virgem Maria, como mãe de todos, e a intercessão dos santos estão continuamente orando por você. Eles estão acompanhando sua caminhada e Deus usa esses santos como faróis para iluminar seu caminho. Em momentos de escuridão, é fácil pensar que tudo está perdido, que não há saída. Mas a história de fé que você acabou de ouvir nos mostra que o final de uma tribulação sempre traz consigo a luz de uma nova esperança. Lembre-se de que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma graça que está esperando para ser descoberta. Deus não abandona os seus filhos, e você, como filho de Deus, pode confiar que Ele está operando milagres em sua vida, mesmo quando não podemos ver com os nossos olhos humanos. Agora, te convido a refletir um pouco mais profundamente sobre isso. O que você viu nesta história não é só sobre personagens do passado, é sobre você. O que o Senhor está dizendo para o seu coração neste momento. Como você está reagindo ao toque de Deus em sua vida? Talvez você tenha se sentido perdido, talvez tenha achado que nada estava acontecendo. Mas Deus, em sua misericórdia, te trouxe até aqui porque tem algo a te revelar. Ele está te convidando a dar um passo mais profundo na fé. Ele está te convidando a confiar ainda mais nele, a entregar sua vida totalmente, como fez o protagonista da história. A sua vida, seus sofrimentos, suas dúvidas, tudo isso faz parte do plano divino. E por isso quero convidá-lo a participar de uma forma mais ativa nesse processo. Vamos fazer uma pequena sessão de declarações de fé, onde cada comentário que você fizer será mais do que uma simples palavra. Quando você escrever algo nos comentários, saiba que essa palavra é uma oração, é um clamor do seu coração e, ao mesmo tempo, é uma forma de testemunho para aqueles que também estão passando por dificuldades e que, como você, precisam de uma palavra de esperança. Eu te convido a escrever algo simples, mas profundo, como uma forma de compromisso com o que você acabou de ouvir. Uma frase como: Senhor, que se faça a sua vontade em minha vida. Mariana, ajude-me a confiar como você confiou. Ou, não estou sozinho, Deus caminha comigo. Essas palavras não são simples frases jogadas ao vento. Elas têm poder, porque são orações. Elas são como um eco da sua alma, um pedido que você faz para que Deus atue em sua vida de maneira ainda mais profunda. Não subestime o valor do que você está prestes a escrever. Sua palavra será como uma semente lançada ao vento que pode florescer e tocar a vida de outros.
Cada comentário, cada declaração de fé é uma oportunidade de evangelização, de espalhar a mensagem de Cristo. Cada um de nós, aqui, está em missão. O que você escreve não é só para você, mas para os outros também. Sua participação cria uma corrente de fé, como se todos nós estivéssemos reunidos em uma vigília, em uma adoração, orando juntos. Você faz parte de algo maior. Não está sozinho nesse caminho. E por isso, peço que escreva algo com todo o coração, algo que ressoe com o que Deus te falou nesta mensagem. Ao fazer isso, você se junta a essa grande família de fé, e sua voz se mistura com a de outros que estão lutando, confiando e buscando a Deus. Deus escreveu esta história para você. Ele te trouxe até aqui para que você seja tocado, transformado e redirecionado em sua vontade. Você faz parte dessa grande missão de evangelizar, de espalhar a palavra e de ser uma testemunha viva de sua graça. Ao escrever nos comentários, você se torna uma parte ativa dessa grande obra. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Que você sinta a paz de Deus, a certeza de que Ele está com você e que sua vida é profundamente amada por Ele. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo: se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que Ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Na história que acabamos de ouvir, há um momento que, sem dúvida, toca profundamente o nosso coração. É aquele instante em que o protagonista, cercado de dor e desespero, se encontra em plena escuridão, buscando respostas e sem saber se Deus ainda está ali. A sensação de ser esquecido, de estar em um abismo, de ser deixado de lado por aquele que nos prometeu estar sempre conosco, é uma experiência que muitos de nós conhecemos bem. É nesse ponto, quando o sofrimento parece insuperável, quando a alma está cansada de tanto esperar, que Deus tem uma palavra de consolo e esperança. E é precisamente nesse momento de quebranto que se revela um grande mistério da fé. O sofrimento não é o fim da história, mas o campo onde Deus semeia a semente que dará frutos. Talvez não vejamos isso imediatamente. Talvez não possamos entender como algo bom pode surgir da nossa dor. Mas Deus sempre está agindo, mesmo nos momentos de silêncio. Hoje quero falar sobre um trecho que ressoa profundamente com essa reflexão. A parábola do filho pródigo que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 e 32. Jesus nos conta a história de um jovem que, cansado de esperar e de viver sob a autoridade de seu pai, decide pedir sua parte da herança e se afastar para viver uma vida de excessos. No início, tudo parece correr bem, mas logo o dinheiro acaba, os amigos desaparecem e o jovem se vê em uma situação tão desesperadora que precisa alimentar porcos, algo impensável para um judeu. Esse é o momento-chave.
O filho pródigo, em meio à sua humilhação, decide voltar para casa. Não porque se ache digno, mas porque sabe que a misericórdia do seu pai é maior que o seu fracasso. O pai, que o esperava o tempo todo, o vê de longe e corre ao seu encontro. Não o reprova, não lhe faz cobranças, não lança palavras duras, apenas o abraça e o recebe com uma festa, celebrando seu retorno. Este é um ato de pura misericórdia, uma poderosa imagem do amor de Deus por nós, um amor que não guarda rancor, que não se prende aos nossos erros, mas que se regozija quando voltamos a Ele. Agora, te convido a refletir sobre esse momento. Não é difícil perceber que muitas vezes nos sentimos como o filho pródigo. Quantas vezes não estamos em situações de sofrimento, de decepção, de desespero, sentindo que estamos distantes de Deus? Talvez você tenha orado e, em seu íntimo, sentiu que sua oração se perdeu no vazio. Talvez tenha esperado e o céu permaneceu em silêncio. Mas deixe-me te dizer algo. Como o filho pródigo, você não está sozinho. Deus está esperando por você. E embora você não o veja, embora não possa senti-lo, Ele está lá, observando de longe, com os braços abertos, pronto para te abraçar. E aqui, a conexão com a história do protagonista se torna ainda mais clara. O sofrimento que ele viveu, a espera, a dor, não foram em vão. Deus estava ali, escrevendo sua história, guiando cada passo. Pois quando tudo parecia perdido, quando a vida parecia sem sentido, Ele estava preparando o momento de redenção, uma oportunidade para a reconciliação. Talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida. Um momento de espera, de angústia, de falta de respostas. É normal sentir-se desiludido, mas quero que saiba que o amor de Deus nunca falha. Ele está agindo, embora você não o veja, embora não compreenda. Ele está preparando tudo para que você experimente sua misericórdia. Se você se sente distante, se acha que não há mais chance para você, lembre-se dessa parábola. O Pai está sempre esperando, com os braços abertos, pronto para te receber como você é, sem importar o que você fez. O que importa é o seu retorno, sua decisão de voltar para Ele. Quero te convidar a compartilhar algo nos comentários. Fale-nos de onde você está assistindo a este vídeo e a que hora. Esta é uma tradição em nossa comunidade de fé e tem um significado profundo. Cada comentário é como uma vela acesa no mapa do mundo, iluminando o local onde você se encontra. Cada hora compartilhada, cada local escrito, é uma maneira de dizer: aqui também há um coração que ouve a palavra de Deus. Imagine que, ao escrever seu local e horário, você está participando de uma vigília espiritual que se estende por tempo e espaço. É como uma procissão invisível, que avança com o Evangelho nas mãos e a esperança no peito. Seu comentário não é um ato trivial. Ao compartilhá-lo, você está participando de uma missão digital, onde cada palavra escrita e cada história compartilhada tem o poder de mudar um destino. Talvez alguém que assista a esse vídeo em outro canto do mundo encontre consolo nas suas palavras, na sua declaração de fé, mostrando que, mesmo quando tudo parece sombrio, ainda há esperança, porque Deus está sempre perto, mesmo quando não o sentimos. Portanto, querido irmão e irmã, não subestime o poder do que você está fazendo ao compartilhar esse momento. Ao comentar, você está sendo instrumento de Deus. Está semeando uma semente de fé, levando luz àqueles que talvez não tenham forças para buscá-la por si mesmos. Isso é muito mais do que apenas assistir a um vídeo. É participar de uma missão, de um testemunho vivo, de uma comunidade que avança junta, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de sofrimento, sabendo que, como o filho pródigo, sempre há um retorno, sempre há uma chance de redenção. Cada comentário seu é uma contribuição para o reino de Deus. Você não está sozinho. Estamos todos unidos nessa grande missão,
Vivemos em um tempo onde a ciência e a fé, muitas vezes, são vistas como opostas, como dois campos distintos e até divergentes. Mas é possível perceber que, na realidade, elas não se excluem, mas se complementam, iluminando ainda mais a grandeza do plano divino para cada um de nós. Quando observamos as descobertas científicas, muitas vezes podemos encontrar evidências que não apenas corroboram a nossa fé, mas a aprofundam, revelando, como em um espelho, os mistérios e maravilhas que Deus tem preparado para os que o buscam. O protagonista da história que ouvimos antes, com sua luta interna e seu processo de transformação, nos convida a olhar para a vida com uma nova perspectiva, uma que une razão e fé, ciência e espiritualidade. A história de um ser humano que, por mais perdido que esteja, ainda sente o chamado divino, é a mesma história que se desenrola no coração de cada um de nós. Há momentos em que o sofrimento e as dificuldades parecem tão intensos que é difícil enxergar além da dor. Mas a ciência nos ensina algo fascinante. O corpo humano, apesar de todas as suas fragilidades, tem uma incrível capacidade de se regenerar e resistir. E isso não é meramente um fenômeno físico. É um reflexo da ação divina, da maneira como Deus nos sustenta, mesmo quando não percebemos. Quando a medicina fala da plasticidade do cérebro, do poder de cura das células, ela não está apenas descrevendo um processo biológico, mas confirmando a obra contínua de um Criador que não se cansa de nos renovar. E da mesma forma, a ciência nos mostra como o ser humano é capaz de resistir aos maiores desafios, de superar traumas e seguir em frente. Mas não é apenas a força humana que sustenta a nossa resistência. A perseverança que vemos nas pessoas, que mesmo quando o mundo grita por distração e a banalidade da vida consome todos ao redor, ainda escolhem lutar, ainda escolhem crer, ainda buscam a Deus. Essa perseverança é um milagre, e você, ao persistir na fé, ao se alimentar da palavra de Deus, é parte desse milagre. Essa perseverança, que para muitos parece ser apenas uma característica da personalidade de uma pessoa, é, na verdade, uma manifestação da graça divina. Quando vemos alguém que resiste às tentações deste mundo, que ainda busca o sentido nas coisas espirituais, enquanto tantos se perdem na busca pelo vazio das distrações, podemos afirmar que essa pessoa está em sintonia com algo maior. Há algo em sua alma que reconhece que, apesar do caos ao redor, existe um propósito maior, uma missão silenciosa, talvez imperceptível para o mundo, mas extremamente poderosa no plano de Deus. A cada gesto de fé, a cada momento em que você escolhe olhar para o céu, em vez de se perder no ruído da terra, você está colocando mais um tijolo na construção do reino de Deus. Cada momento em que você dedica seu tempo a nutrir sua alma com o que é eterno, com o que é de Deus, você está participando ativamente de um plano que vai muito além do que o olho humano pode ver. É importante, querido irmão e irmã, que você entenda que, ao fazer escolhas que muitos considerariam pequenas, como, por exemplo, fazer uma pausa em sua rotina para buscar a palavra, dar like em um conteúdo como este, ou apenas parar por um instante para rezar, você está se tornando parte de algo muito maior. Você está, de fato, construindo uma rede invisível, mas incrivelmente poderosa, de fé que se estende por toda a terra. O like em um vídeo, muitas vezes visto apenas como uma ação trivial, carrega em si um peso espiritual. Não é apenas um sinal de aprovação ou de entretenimento. É uma afirmação silenciosa da sua fé, uma decisão de, mesmo em meio ao caos, de reconhecer que há algo mais profundo acontecendo, que Deus ainda está presente e agindo. E ao fazer isso, você está, sem perceber, espalhando luz por onde você passa, compartilhando o Evangelho de uma forma simples, mas eficaz, transformando vidas, tocando corações.
Vivemos em uma era onde o barulho do mundo nos chama constantemente. O som da distração, da urgência, da superficialidade é ensurdecedor. Mas você, ao escolher parar, ao escolher ouvir o sussurro do Espírito Santo, está fazendo uma revolução silenciosa no seu interior e no mundo ao seu redor. Cada um de nós, quando opta por ser fiel à sua missão, quando escolhe crer e alimentar sua alma com aquilo que é divino, se torna um farol em meio à escuridão moral e espiritual que permeia a nossa sociedade. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo que a luta seja interna e muitas vezes solitária, saiba que há muitos como você, que também resistem, que também buscam. E é nesse conjunto silencioso, mas poderoso, que Deus age. É em cada um de nós que Ele continua a escrever a sua história de salvação. Se você ainda tem dúvidas sobre o impacto de suas ações, deixe-me dizer, tudo o que você faz em nome da fé reverbera, mesmo quando você não vê os frutos imediatamente. Deus vê cada gesto, cada escolha, cada oração, cada pequeno like que você dá. E Ele utiliza tudo isso para expandir o seu reino de uma maneira que vai além da nossa compreensão. Talvez você nunca saiba quantas vidas foram tocadas por sua simples presença em um espaço como este, mas saiba que sua fé, mesmo em silêncio, está fazendo uma diferença eterna. O protagonista da nossa história viveu um processo de transformação profundo, onde a dor e o sofrimento foram os elementos que o conduziram para um nível mais elevado de fé e sabedoria. Assim como ele, muitos de nós passamos por momentos de crise, onde a sensação de abandono, o silêncio de Deus e a sensação de que estamos sozinhos no nosso sofrimento se tornam intensas. No entanto, é nesses momentos que a palavra de Deus se torna um farol que ilumina o nosso caminho, como se Ele quisesse nos lembrar mais uma vez que nossa dor nunca é em vão e que Ele está sempre presente, mesmo quando não conseguimos percebê-lo. Lembre-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo fala diretamente sobre a presença constante de Deus, especialmente nos momentos de aflição. O protagonista de nossa história, assim como muitos de nós, pode ter se sentido perdido, sem saber se Deus ainda estava ao seu lado. Mas a promessa de Isaías é clara. Deus está conosco. Ele nos fortalece e nos sustenta, especialmente quando mais precisamos. Muitas vezes, o sofrimento é visto apenas como algo negativo, algo que queremos evitar a todo custo. Porém, é importante perceber que o sofrimento tem um papel transformador na vida do cristão. Ele nos aproxima de Deus, nos purifica, nos prepara para uma fé mais forte, mais verdadeira. Lembremos de Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui, Tiago nos ensina que a provação, embora dolorosa, tem um propósito divino. Ela nos forma, nos fortalece e nos prepara para sermos mais semelhantes a Cristo. O protagonista de nossa história pode ter atravessado uma longa jornada de dor, mas essa dor foi a ferramenta através da qual Deus trabalhou nele, moldando-o à sua imagem. Ele não estava sendo punido, mas sendo preparado para algo maior. E o mesmo é válido para a nossa vida. Quando nos encontramos em momentos difíceis, podemos lembrar que Deus não nos abandona, mas usa essas circunstâncias para nos tornar mais fortes, mais perseverantes e, acima de tudo, mais fiéis. O sofrimento é um tema central na vida cristã, pois nos conecta diretamente ao mistério da cruz. Jesus, que não cometeu pecado algum, sofreu por nós,
para nos dar a vida eterna. No entanto, ele não sofreu em vão. Cada lágrima, cada momento de agonia tinha um propósito: a nossa salvação. Em Romanos 5, 3, 5, lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, Paulo nos ensina que a tribulação é um meio para algo maior. Ela nos leva à experiência. E essa experiência nos dá esperança. Não é uma esperança qualquer, mas uma esperança firmada no amor de Deus, que é derramado sobre nós pelo Espírito Santo. A nossa vida, muitas vezes marcada por quedas e derrotas, é também uma história de redenção, de esperança que nunca decepciona. Como o protagonista da nossa história, nós também enfrentamos momentos em que a esperança parece distante. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, transforma esses momentos em uma oportunidade de experimentarmos o seu amor de uma forma mais profunda. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, encontramos outra promessa poderosa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O consolo de Deus não é apenas para nos confortar, mas para que possamos ser canais desse consolo para os outros. O sofrimento que passamos, a dor que sentimos, é transformada em um testemunho de misericórdia e graça. Assim como o protagonista que se viu tocado pela compaixão divina, nossa dor se torna uma oportunidade de compartilhar com os outros o consolo que recebemos do Senhor. É nesse processo de conversão, de cura e de redenção que o amor de Deus se torna mais evidente. Deus não abandona seus filhos no sofrimento. Ao contrário, Ele está mais próximo do que nunca. O sofrimento do protagonista não foi uma punição, mas uma preparação para algo maior, algo que só poderia ser alcançado por meio da confiança em Deus, mesmo quando o caminho parecia impossível. Ele precisou aprender a esperar, a confiar, a se entregar à vontade divina. E essa é a mesma lição que somos chamados a aprender em nossas próprias vidas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que sofreram e, através desse sofrimento, experimentaram a glória de Deus. Um exemplo clássico é o de Jó, que passou por grandes tribulações, mas ao final viu a restauração de tudo o que havia perdido, e mais. Jó 42, 2, 5 nos diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que escurece o conselho sem conhecimento? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Escuta-me e falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, depois de todo o sofrimento, chegou à conclusão de que, mesmo sem entender, Deus sempre teve o controle de sua vida. E assim como Jó, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos compreender o que está acontecendo. Nosso sofrimento, assim como o de Jó, pode ser um meio de nos aproximarmos ainda mais de Deus, de ver sua face com novos olhos. Através da dor, podemos aprender a confiar em sua sabedoria, a nos entregar a seus planos, sabendo que, no final, Ele sempre age para o nosso bem. Você, querido irmão, querido filho de Deus, não está aqui por acaso. Não é uma coincidência que este vídeo tenha chegado até você. Há uma razão divina para isso. De todos os lugares, de todas as situações, você foi escolhido para ouvir essas palavras, para ser tocado por elas, para ser chamado a mais uma etapa da sua jornada espiritual.
E mesmo que você não consiga ver claramente, Deus tem um propósito para cada momento de sua vida. Este vídeo não é um simples conteúdo digital. É uma mensagem viva, um toque do Espírito Santo em sua alma. Você, ao chegar até aqui, demonstrou algo que poucos têm: persistência. Porque é fácil desistir, é fácil não terminar, é fácil se distrair e abandonar. Mas você não se deu por vencido. Você ficou. E essa atitude não passa despercebida no céu. Deus vê o seu coração, Ele vê a sua disposição em continuar, em buscar mais, em se alimentar da palavra. E isso, querido, é digno de celebração. Você foi forte o suficiente para permanecer até o fim e, com isso, se colocou em uma posição de bênçãos. Como um guerreiro espiritual que não se rende, você permanece firme, pronto para enfrentar o que o mundo colocar em seu caminho. Ao assistir a este vídeo até o final, você selou seu compromisso com algo maior do que qualquer desafio terreno. Você se uniu a uma comunidade de fé que luta pela verdade, pela luz, pela palavra viva de Deus. Aqui não há espaço para o vazio, para a distração, para a mediocridade. Cada vídeo, cada mensagem, cada palavra que você ouve é uma semente plantada em sua vida, e essa semente começa a florescer mesmo sem que você perceba. O Espírito Santo, que trabalha em você, não precisa da sua atenção total para operar milagres. Mesmo que você esteja ocupado, trabalhando, caminhando ou descansando, sua alma está sendo alimentada. Você está sendo nutrido pelo poder invisível de Deus. Isso é uma guerra, e você é um soldado de luz. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que querem nos desviar do caminho da verdade. E aqui, neste canal, você não está sozinho. Eu estou ao seu lado, com a mesma missão, com o mesmo objetivo: lutar pela fé, pela esperança e pelo amor. Deus, em sua infinita bondade, nos reuniu aqui para fortalecer uns aos outros, para sermos valentes na jornada espiritual. Este canal não foi feito para entreter, foi feito para acompanhar, para ensinar, para fortalecer. Eu, como voz que transmite essa mensagem, me comprometo com você, com cada alma que permanece firme, que se dispõe a ouvir, que não desiste, porque você é uma luz neste mundo. Não está aqui por acaso. Deus tem algo grandioso para a sua vida. Quando você aperta o botão de inscrição, não está apenas se inscrevendo em um canal, mas está se alistando em um exército invisível de fé. Essa simples ação tem um peso espiritual profundo. Ela é uma decisão, uma entrega, um passo à frente em sua missão como filho de Deus. E cada comentário que você faz, cada palavra que você escreve é uma marca do seu compromisso com o Senhor e com essa comunidade de fé. Eu te convido a comentar agora, com firmeza e alegria, uma frase que representa a sua decisão de seguir em frente. Escreva algo que faça eco no seu coração, algo que se torne um estandarte de sua fé. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Eu sou um guerreiro da luz. Minha fé não será abalada. Qualquer frase que ressoe em sua alma, qualquer palavra que reflita o seu compromisso com Deus. Isso é mais do que um simples comentário. É um testemunho, um grito silencioso de que você está aqui e que não se renderá. E mesmo que você sinta que o momento de escutar não é perfeito, que não está 100% atento, confie. O Espírito Santo não precisa da sua atenção total para transformar seu coração. Ele trabalha de maneiras misteriosas. Cada palavra que você ouviu está se depositando em sua vida como sementes que, no tempo certo, começarão a crescer. Deus usa até o que parece distraído para criar algo grandioso. Este canal é um lugar sagrado. Não é apenas um vídeo. É um espaço onde o divino toca o humano, onde você é lembrado do quanto é amado, da sua grandeza espiritual, do seu valor inestimável aos olhos de Deus. Não se detenha aqui. Há mais para você.
Outro vídeo está esperando por você, com mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este ponto. Há sempre algo mais, algo que Deus ainda quer revelar. Cada mensagem que você ouve é uma chave, uma peça do quebra-cabeça da sua vida, e você só encontrará a peça certa no momento certo, quando seu coração estiver pronto para ouvir. Não pare por aqui. Continue a buscar, continue a se alimentar da palavra de Deus, continue a se fortalecer na fé. Há sempre algo mais esperando por você. Você foi chamado para mais. E, se você está ouvindo estas palavras, se você permanece firme aqui, saiba que o céu se alegra por você. Você é amado, escolhido e chamado para grandes coisas. Você é um filho de Deus e nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Cristo. Eu agradeço a Deus profundamente por ter você aqui. Sua presença é uma bênção. Continue a buscar, continue a crescer, continue a lutar e saiba que enquanto você estiver firme, eu estarei aqui, ao seu lado, como uma voz que ecoa a palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você e que o Espírito Santo te conduza em todos os seus passos. Deus abençoe você, querido irmão.